uma introdução, onde a gente falou sobre o que é uma parábola, como a gente reconhece, como a gente interpreta e tudo isso. E aí, no finalzinho, a gente passou rapidinho por umas parábolas curtinhas, falando sobre o domínio de Deus, né? Sobre o reino de Deus. O reino de Deus é como... E aí ele falou sobre uma semente que cresce, né? Então, mostrando como Deus é o ator, o movedor, o iniciante que faz o que nós simples seres humanos não podemos fazer. Então, a gente leu sobre a semente de mostarda, como não depende de um pequeno início, né? Porque Deus faz crescer e ter impacto. E aí a gente viu só por cima, né, que como o domínio de Deus é como fermento, né, que muda tudo, afeta a nossa vida inteira e tudo ao nosso redor, né? Então a gente vê as parábolas, né, contando sobre como o reino de Deus é. E aí, então a gente viu mais 3 parábolas na segunda aula, e essas parábolas, na verdade, enfocaram como Deus é misericordioso, como bondoso Ele é. Então, como Ele busca dar valor e honra para homens que trabalham, como Ele é generoso e se importa pelos escravos e não se importa de se humilhar e sacrificar por eles. Um Deus que permite tomarmos, né, as nossas decisões, mas Ele se alegra quando a gente toma as decisões de se aproximar dEle. E com Deus assim, nossa motivação é tão positiva, e eu espero que realmente é isso que a gente esteja vendo, aquilo que Jesus queria transmitir, é como Deus é bom e vale a pena a gente segui-lo. E aí, então, na terceira aula, a gente viu sobre umas parábolas, a gente viu mais 3, que trataram mais sobre Jesus mesmo, sobre o Filho de Deus, né? E as suas palavras, como as suas palavras são essenciais, sobre os 2 alicerces, né? Do sábio e do tolo. E como a gente precisa não somente ouvir as suas palavras, mas colocá-las em ação. E aí a gente viu as 10 minas vendo sobre a fidelidade ao filho ou ao futuro rei, mesmo no mundo hostil, né? E aí, como a nossa avaliação do pai reflete em nossas ações, e nossas ações têm consequências. E aí a gente viu também sobre como o filho estava disposto a dar a própria vida para que os que estavam, né, mesmo eram maus, tivessem uma segunda, terceira, quarta chance à salvação e à união. E aí, então, quando encontra os que não respeitavam a ele, ele levou esses em consequência, mas ele não parou de ser misericordioso, ele deu oportunidade a outras pessoas. Então, aí foi a aula da semana passada. Então, hoje a gente vai ver mais 2 parábolas. Então, e essas 2 falam, enfatizam ou questionam nossos valores e prioridades. Então, vamos já iniciar. Então, se você quiser abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 12, a gente pode começar a ler no versículo 13. Então, Lucas 12, versículo 13, ele fala: alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola.
a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, a gente vê a história em si, mas antes de entrar na história, eu queria ver um pouquinho o contexto. Então, como vocês podem ver aí, capítulo 12, começando com versículo 1, né, ele fala, tendo se juntado uma multidão, né? Então, essa multidão se aglomerou e Jesus passou aos seus discípulos algumas advertências. Então, advertências tipo, não seja como os fariseus, cuidado com o que fala, não tenha medo dos homens, Deus é mais importante e Ele vai cuidar da gente. Fique em pé por mim mesmo, Jesus, falando. Não se preocupe quando for preso. Então, tudo isso que ele estava falando para quem estava comprometido, né? E aí, no meio disso tudo, então grita alguém da multidão, blá, 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 né? Então, eu quero minha herança, mande o meu irmão dividir comigo. E Jesus, então, respondeu o cara, ele falou, quem me fez juiz entre vocês? E aí ele começa a contar essa história, essa parábola. Então, vamos ver novamente algo que a gente agora já está começando a ficar acostumado, né? Que a estrutura das parábolas muitas vezes se encontra, né, nesse tipo de composição de 7 cenas. Então, a gente vê hoje, mais uma vez, essa inversão de escada. Então, a primeira coisa que você vê é o princípio geral. A vida vale mais que os bens. E aí termina, então você vê, a última parte é um outro princípio geral, que é a vida de quem guarda para si. E aí, entre a próxima coisa, então, é que você vê ele falando que ele recebeu, Deus deu para ele, bens eram dados. E aí, então, quando ele iria morrer, então os bens iriam ser deixados. Então, você vê, mais uma vez, esse paralelo, né? Vocês estão me seguindo, certo? E aí, então, a terceira parte, a quinta parte, é um diálogo do homem consigo mesmo. Então, as duas falam que ele falou consigo mesmo. Então, uma é que ele fala, onde que eu vou guardar tudo isso que eu tenho? E na quinta parte ele fala que realmente os bens estão guardados. E aí, então, bem no centrão, bem no meio, é a solução que ele tem. Eu vou construir mais celeiros para guardar tudo que eu tenho. Então, você vê a solução dele era de adquirir mais para si mesmo. Então, essa é então que a gente vê aquela composição de 7 cenas, tudo vai para o centro, que é tudo é sobre eu, mim, tudo que eu posso fazer, né? É o ponto de transição, tudo gira em torno de si. Então, o diálogo interno, esse que ele fala, diálogo consigo mesmo, é interessante porque isso faz parte de várias parábolas de Jesus, né?
Um que a gente não leu, mas está nesse... a gente vai referir a ele em capítulo 16, que é o administrador astuto. A gente tem aquela história do filho mais novo, né, em capítulo 15. A gente tem do filho mais velho, e também em capítulo 15. E a gente também tinha o do dono da vinha, em capítulo 20, que tinham uma parte onde a pessoa estava falando para si. Então, esse diálogo consigo mesmo é uma coisa comum nas parábolas de Jesus. Mas vamos voltar lá, vamos desenvolver essa história. Então, versículo 15, Jesus já começa, então, com um aviso, com um alerta. Ele fala, cuidado com todo tipo de ganância, porque a vida não é sobre o que você tem. E então, esse é o princípio. Então, causa reflexão. A gente precisa pensar e avaliar e pensar. Realmente, as nossas inseguranças são tão grandes que as nossas inseguranças não vão embora, mesmo quando a gente tem muito dinheiro. A gente sempre quer mais. Então, não importa quanto a gente tem, a gente não é satisfeito. Sempre tem alguma coisa que a gente não tem, que a gente quer alcançar, que a gente quer adquirir. E não se encontra a vida nos bens que os desejos ardentes produzem. Porque nós temos desejos ardentes, mas normalmente o que isso produz não soluciona a nossa vida. O que fazemos, pensando assim, o que é que a gente faz quando a gente alcança muitos posses? Então, a gente quer ter X na poupança, ou a gente quer adquirir tanto terreno, ou um carro tal. E se a gente alcança essas coisas, o que a gente faz com aquilo? Então, a gente aproveita, né? A gente esconde às vezes para ninguém roubar, ou a gente se gaba e mostra, olha, aqui eu alcancei. Às vezes a gente gasta em coisas, ou a gente pode até comprar seguro para não perder o que a gente já tem. Né? A gente às vezes finge que a gente não tem aquilo para os outros não cobiçarem. A gente troca uma coisa por outra para alcançar mais poder. E, na verdade, é sem fim, é interminável o que a gente deseja fazer com aquilo que a gente adquira. Mas quando a gente vê, continuando em versículo 16, que Jesus fala, então, a terra de certo homem rico produziu muito. Então, quer dizer, este homem já era rico. Não é verdade? E aí ele teve um super safra, né? Então, evidentemente, nem foi um trabalho que ele fez a mais, né? Trabalho duro, mas basicamente foi a natureza que produziu uma safra abundante e ele estava pensando, e agora o que eu vou fazer com tanta coisa? O que você faz quando você tem uma decisão a tomar? Eu acho que é interessante, por exemplo, os provérbios falam que para tomar decisões, o sábio, o que ele faz? Ele ora, né? Ele levanta isso diante de Deus, ele busca conselhos, ele pensa nas pessoas que são espirituais ou que têm conhecimento sobre aquele assunto, então compartilha. Então, quem é sábio, é isso que ele faz. Mas o que este homem fez? Ele fala consigo mesmo. Cadê a família? Cadê a comunidade? Cadê os colegas? Cadê os mentores? Então, em vez de estar buscando conselhos, ele fala consigo mesmo. Que triste. Né? Para mim, isso é triste, porque Deus nos dá tantas oportunidades, tantos recursos, e a gente fica tão cheio de si que a gente depende de nós mesmos.
Se você quiser, olha rapidinho em Isaías capítulo 5. A gente vai voltar lá para Lucas 12. Mas eu vou ler um trecho aqui em Isaías 5, versículo 8. Se você quiser só ouvir, tudo bem. Mas ele fala: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém. E vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Olha, não é interessante o que Isaías está falando? Que você adquire tantas casas que não há mais lugar para ninguém. Não é isso que às vezes acontece? A gente adquire tanta coisa que as pessoas já não têm o devido lugar em nossa vida, porque o que nos preocupou era aquele alvo, era aquelas coisas, não, eu vou atingir, mas não cabe mais ninguém à nossa vida, porque a gente é obcecado, a gente vai atrás daquilo que a gente quer ir atrás, e aqui a gente acaba afastando as pessoas, empurrando as pessoas longe da gente, porque a gente sente que a gente não precisa. Então, isso não é uma coisa nova. Era da época de Jesus, era da época de Isaías, e também isso acontece nos dias de hoje. Infelizmente, ele não tem amigos, pois ele só pensa em si mesmo, né? Que os posses são dele, né? Se não dá para levar com a gente o que a gente tem, então, na verdade, pensando bem, não é da gente. Se a gente não pode levar, então não é nosso, é de Deus. Então, é para a gente começar a pensar mesmo sobre os bens, sobre as coisas desta vida, de quem realmente são. E vamos começar a usar o que nós temos para a vontade de Deus. Amém? Mas aí, então, voltando aí no próximo versículo, versículo 18, então ele disse, né, já sei o que vou fazer, vou derrubar meus celeiros, vou construir outros maiores, ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens. Então a gente vê o que ele está falando, minha colheita, meus celeiros, minha safra, meus bens. O centro desta composição é a decisão dele para guardar para si mesmo. Aí ele fala consigo mesmo de novo, eu tenho bastante. Agora posso comer, beber e me alegrar. Mas esse trecho, comer, beber e se alegrar, me lembra de um trecho em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 15, onde o pregador fala: por isso, recomendo que se desfrute da vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Ele pegou aquela primeira parte do versículo que ele quis, certo? A primeira parte, puxa, então agora eu quero usar isso para comer, beber e me alegrar. Mas ele esqueceu da segunda parte, que ele está dizendo que tudo bem, é bom, mas ele fala aqui, todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Então, ele esqueceu de dar honra a Deus com aquilo que ele tinha. Ele esqueceu de pensar naquilo que Deus gostaria que ele fizesse com aqueles bens com ele. Ele pensou que ele tivesse o direito de usar como ele quisesse, somente para si. Não é que Deus está dizendo, por exemplo, como o pregador aí falou, que de fato há momentos para a gente curtir e aproveitar as coisas que Deus nos dá, mas não pode ser tudo sobre nós, porque foi dado por Deus. Então a gente fica com gratidão, mas a gente também quer servir a outras pessoas com isso. E na verdade, esse homem, ele está pensando como se a comida, a bebida e o descanso, então
é o que satisfaz. Mas não é isso. Pensando só num outro trecho, em Mateus 5, 6, vocês lembram que Jesus tinha falado, bem-aventurados, né? Os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão satisfeitos. E quando a gente vê de maneira espiritual, a gente precisa ter mais fome e sede de justiça e fazer as coisas que são direitas e boas para com Deus e para com as pessoas. Este homem se satisfez com comida, bebida, mas Jesus nos chama para nos satisfazer fazendo a vontade dele. Mais uma coisa, aqui em versículo 20, é algo interessante que achei, né? Então, contudo, Deus lhe disse, insensato. Essa palavra, insensato, é uma conjunção de duas palavras, né? É a palavra ou e que significa, é um negativo, né? Alfa é um negativo para aquilo, e frame, que é o que a gente, é o diafragma, né? É a mente. Então, ele estava falando o não diafragma, ou não mente, não a mente. Então, basicamente, é interessante porque é a mesma raiz do versículo 19. Né? Quando a gente viu lá, ele falou, descanse, coma, beba e alegre-se. Essa palavra alegre-se também é uma junção da raiz frem com a palavra eu. Então, eu significa bom, como a significava não, então não cabeça, não diafragma, e esse é bom ou diafragma. Então, o bom diafragma, né, é alegre-se. Então, você enche o diafragma. Então, essa é a alegria. Então, esse termo tem a mesma raiz do que ele está falando de insensato. Então, você tem o não diafragma, você tem o insensato, ou sem mente, sem senso, insensato. E aí você tem o bom sato, né, senso, o bom diafragma, ele está falando de alegria. Então, ele usa, o cara está dizendo, eu quero me alegrar. E ele fala, tudo bem, você quer se encher o seu diafragma, mas você está sem diafragma, você está insensato, você não sabe o que você está pedindo e querendo. Então, eu achei algo interessante aí. Mas, de novo, é tudo sobre ele mesmo. De repente, Deus entra no quadro e o homem descobre que a própria vida estava emprestada. Deus ia cobrar o empréstimo. Não temos promessa ou garantia de nossos dias. Jesus nos mandou orar assim, não é? Dê-nos o nosso pão de cada dia. Então, é isso que nós temos que enfrentar, é cada dia por si. E ele também falou, um pouco depois, ele falou, então, não ponha em hoje as preocupações de amanhã, porque cada dia tem preocupações o suficiente, né, de cada dia. Então, a gente precisa ver o que ele está dizendo para nós. Vamos continuar aí. Então, outro trecho que eu penso em falar, porque se lembra que a gente estava falando daquele trecho em Eclesiastes que ele citou, mas tem um outro trecho em Eclesiastes, se ele tivesse lido, acho que teria ajudado. Então, em Eclesiastes 2, versículos 18 a 19, o pregador fala assim: desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei
que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Então, o próprio pregador tinha já mencionado séculos antes, né, que ele também estava pensando sobre o que valia nesta vida, o que iria acontecer depois que a gente deixa esta vida. E aí, então, vamos voltar a pensar sobre a pergunta inicial, daquele jovem que interrompeu o que Jesus estava ensinando, né? A pergunta do jovem inicial era o quê? Né? Por favor, né? Manda o meu irmão, né, dividir a herança. E basicamente a gente vê Jesus falando: se você vencer a briga com seu irmão, e aí? Pense um pouco, veja além. Para quem vai ficar essa herança eventualmente? Tanto você quanto seu irmão vão passar também. Na verdade, tudo isso pertence a Deus. Nós somos responsáveis como administradores diante dele. Nossos desejos insaciáveis vão nos condenar se não nos contermos ou nos refriarmos. Jesus está dizendo, gente, acorda, pensa bem sobre o que está dominando a sua vida, os seus pensamentos. Qual de nós não pensamos toda hora sobre as preocupações da vida, o que a gente vai fazer? Jesus nos conta esta parábola para a gente ter um pouco de perspectiva. A gente entra em briga, eu quero isso, eu quero aquilo. E Jesus está dizendo, pensa um pouquinho, o que vale tudo isso? E tem um outro trecho no Novo Testamento que eu acho que tem a ver com isso também, em Tiago, capítulo 1, versículos 9 a 12. Ele fala, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus fazeres. Tiago é um livro tão prático e ele repete essa mesma ideia de Jesus, né? Falando que o homem vai murchar no meio de todos os seus afazeres. Eu vou destruir, eu vou derrubar, eu vou construir, eu vou fazer isso. E o homem murchou, acabou, ia ficar para quem o que ele tinha feito. Tudo no meio de tantos afazeres, mas valia o quê? Nós precisamos nos preocupar não somente com as nossas metas terrenas, mas nos preparar para as metas espirituais também. Todos nós aqui recebemos bênçãos e recebemos desafios. Escolha amar a Deus e a comunidade dele com aquilo que você tem. Seja da parte da bonança, ou seja na fraqueza, né? A longo prazo, o que mais vai valer é o nosso enfoque em Deus e na nossa comunidade. O mundo não se resume no que você acumula aqui nessa curta vida. Então, pensando sobre esse trecho, resumindo, tem tantas coisas para a gente aprender, mas quando aquele rapaz, né, chamou por justiça, Jesus não entrou na questão, né, sem chamá-lo, sem haver uma autocrítica da parte do pedinte. Jesus não estava querendo simplesmente tomar uma decisão e finalizar um relacionamento já quebrado, né?
ele estava mais promovendo união e entendimento espiritual. Bens materiais são dados por Deus. O rico presumiu que era tudo para usar para si mesmo, em vez de considerar Deus ou os outros. Ele esqueceu também que ele é mortal. Ele não conseguiu, no final, ele não conseguiu nem segurar os bens, nem a própria vida. E eu acho que é importante para a gente pensar sobre essas questões. Eu acho que nós estamos no meio de uma pandemia, né? E tem tanta, eu acho que isso faz muitas pessoas questionarem, né? Puxa, e se eu pegar, né, uma certa porcentagem de pessoas que pegam, podem morrer. Alguns de nós perdemos já pessoas que a gente ama com isso. E por causa disso, muita gente está mais em casa mais do que nunca. Alguns ainda estão trabalhando fora e tudo mais, mas alguns têm mais tempo do que já tiveram na sua vida. Pensando sobre este momento, o que você vai fazer com isso que Deus está te dando? Você não vê que você está recebendo tempo a mais na sua vida. O que você vai fazer com isso? Assistir televisão, Netflix ou alguma coisa? É isso que você vai fazer? Você vai descansar? Você vai ficar... Quando você vai pensar em usar para estudar as escrituras, para orar a Deus, para ligar para as pessoas, para animar, para buscar conselhos, para incentivar os seus irmãos. Porque, gente, quando pensamos que segurança vem de nossos posses, a gente sabe que não dura para sempre. Porque a gente está nessa pandemia, muita gente perdeu o emprego, muita gente está ali desesperada porque a gente sabe, e aquilo que eu contava eu não tenho. E a gente precisa reconhecer tantas coisas. A vida abundante vem por ser rico para Deus, não para estar investindo tanto em nossos bens, em nossos posses. Então, esse aí é o resumo, vamos dizer, de Lucas 12, do homem, do rico insensato. Agora, o próximo é no capítulo 16. Na verdade, o que a gente vai ler começa em versículo 19, mas eu queria, antes de ler a própria parábola, eu queria ver um pouco o contexto. Então, aqui em capítulo 6, versículo 9, ele diz, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, aqui a gente está vendo o contexto da parábola que a gente vai ver, começando em versículo 19. Mas a gente vê que ele está falando que, olha, cuidado, porque o dinheiro pode escravizá-lo. Porque muitas vezes a gente deseja tanto aquilo que aquilo acaba sendo o nosso mestre, nosso dono. Ele fala para a gente ser fiel àquilo que a gente tem, porque aquele que é fiel no material, Deus vai dar o que é espiritual. E também ele fala que quem não, se você é fiel no que é de outras pessoas, então Deus isso vai te mostrar confiável para
para receber o que é seu, porque a nossa atitude com dinheiro realmente revela o nosso coração. E aí, então, por final, o que vale para homens não vale para Deus. Os princípios espirituais nem sempre fazem sentido para o mundo, mas fazem sentido para Deus, e nós precisamos adquirir os pensamentos de Deus mais do que deste mundo. Então, vamos pular lá, então, para essa história do rico e Lázaro, começando com o versículo 19. Bem, eu estou pensando, pelo tempo, acho que eu nem vou ler o trecho, eu acredito que a maioria já conhece essa história do pobre e do rico, e a gente já vai mais ou menos falar dessa história vendo a composição. Então, a composição tem duas coisas. Primeiro é, vamos dizer, a introdução da parábola, que é versículos 19 deixa eu ver aqui, a versículo 23, basicamente é a introdução, que você vê de novo esse A, B, B, A, né? Então é a maneira que o rico é no início e no fim, e Lázaro é duas vezes no meio. Então A, B, B, A. O rico, ele, então, na introdução está falando, havia um homem rico, ele tinha banquetes na vida, estava muito bom, e aí havia Lázaro, ele tinha dores em vida. Mas Lázaro morreu e ele recebeu banquetes na morte. Mas o rico também morreu e ele recebeu dor na morte. Então, basicamente, esta é a nossa introdução à história. Então, pensando sobre o homem rico, de novo, ele importava por si mesmo. Ele fala que ele tinha roupas de púrpura, que ele usava todo dia, então não tirava nunca. Ele que ninguém duvide que eu sou super rico, que eu fico com a minha roupa de púrpura toda hora. E aí ele fala de roupa de linho fino também. Então, ele diz que ele vivia no luxo todos os dias. Então, a gente vê uma história de uma soberba, né? Assim, em termos do que importava para este homem. E aí, do lado de fora da casa dele, tinha um homem pobre chamado Lázaro. E esse mendigo que estava aí, é interessante que nas parábolas, de todas as parábolas, esta é a única que tem um nome de gente, né? Mas nenhuma parábola tem o nome de alguém. Então, provavelmente é por causa do significado do nome de Lázaro. O nome Lázaro significa o que Deus ajuda. Então, parece que Deus não está cuidando muito bem, né? Porque ele está pobrinho lá no portão do rico, mas é o que significa o nome dele, é que Deus ajuda. Então, ele é tão doente que ele precisava que pessoas levassem ele todo dia para o portão. Ele desejava comer daquilo que os cães comiam. Me lembra daquela história da Ciro Fenícia, né? Que pedia até de Jesus as coisas que caíam do chão. Mas outra coisa interessante é que os cães lambiam as feridas dele. Eu acho interessante porque isso mostra como naquele trecho, no final de versículo 21, ele fala, até os cães vinham lamber as suas feridas. Então, ele está fazendo ainda este contraste entre o homem rico. O homem rico, ele não lidava, não dava nem a sobra do cachorro, ele dava para este homem, mas os cachorros vinham e lambiam as feridas, ajudando, mostrando carinho para o homem. Então, fazendo este contraste muito grande. E só para vocês saberem, cães não são cães de estimação na Bíblia. Não tem nenhum lugar na Bíblia onde o cão é olhado como um bicho de estimação. Ele é sempre usado como cão de guarda,
um cão, uma fera, coisa assim. Mas mesmo esses bichos sabem que este homem é um amigo e eles veem que ele não é ameaça e eles vêm lambê-lo, né? Então, a segunda parte da composição, depois da introdução, começa no versículo 24. Então, aí a gente vê que a composição muda um pouquinho, fica o rico Abraão, rico Abraão, rico Abraão. Então, basicamente, são 3 diálogos entre o rico e Abraão. Então, a primeira parte é o contraste de o rico e Lázaro, e aí a segunda parte da história é os 3 diálogos entre o rico e Abraão, onde o rico, quando ele chega lá em sofrimento, então ele olha, ele vê Lázaro de longe e ele fala para Abraão, né? Ele disse: Abraão, manda Lázaro. É interessante, né? Tenha misericórdia. A gente vê que o próprio homem rico, ele tem as palavras de um mendigo, né? Tenha misericórdia de mim. E ele fala: manda Lázaro molhar o dedo e refrescar a minha língua. Então você vê que mesmo ele estando lá, né, entre as chamas, ele continua com aquela mentalidade: eu sou o homem rico, aqui alguém precisa me servir, manda Lázaro fazer isso, manda Lázaro fazer aquilo. Ele não mudou a mentalidade dele, mesmo chegando no sofrimento. E aí Abraão responde a ele. É interessante que Abraão responde: filho. Então, de fato, né, ele trata ele com carinho, né? Ele responde muito bem, porque Deus, né, Abraão é carinhoso, ele é generoso, mas ele fala a verdade. Então, o que ele fala, ele diz: lembre-se na sua vida. Então, ele faz aquele mesmo contraste que a gente fez anteriormente do ABBA. Ele fala que lembra que você recebeu boas coisas, Lázaro recebeu más coisas, mas agora ele está com conforto e você está aqui com dor. Então, a gente vê essa mesma composição na resposta. Então, ele tinha recebido tudo aquilo que ele tinha, é porque Deus era generoso. Ele tinha tanta abundância porque Deus estava dando para ele, mas ele não queria repassar isso para outras pessoas, nem para Lázaro. Lázaro recebeu dor, agora ele estava recebendo conforto, mas ele não recebia nada do rico. O rico não passou para frente aquilo que ele recebeu. Então, aí o pai Abraão, ele fala: é um abismo, né? Quem deseja passar daqui para lá não pode. É interessante que ele está falando: quem iria desejar passar do banquete, né, do pai Abraão para o lugar de sofrimento? Mas ele fala: mas quem quer passar daqui para lá não pode. Eu acho que é interessante porque as únicas personagens nessa história é o rico e Lázaro. Então, provavelmente, se o Abraão tivesse falado: puxa, vai lá, manda o seu dedo na água, ele provavelmente teria ido. Ele tem esse coração de ir e dar e perdoar. Esse era o coração de Lázaro. Por isso que ele estava no peito de Abraão, né? E o outro não estava. Então, provavelmente Lázaro estava lá sussurrando no ouvido de Abraão, já que ele estava no peito dele, dizendo: não, tudo bem, eu vou. Ele está sofrendo tanto. Mas, então, a gente é interessante imaginar o porquê que ele estava falando isso. Mas aí, em vez de lembrar, né, o homem rico, ele muda de assunto. E aí começa o nosso segundo diálogo. Ele fala: te suplico. Novamente, esses são termos de quê? De mendigo. Então, esse homem que era tão rico, tão
cheio de si, primeiro ele fala, tem misericórdia de mim, aqui ele estava, te suplico. Mas ele continua com as ideias dele de classe social e tudo mais, porque ele fala, não, eu tenho 5 irmãos lá na terra, vai lá, mande Lázaro falar para eles. Então, é interessante como ele, de novo, mande Lázaro para fazer as coisas. Mas Abraão responde, né? Não, ele tem Moisés e os profetas. É interessante aqui porque ele fala que eles os ouçam, né? Porque provavelmente naquela época, no primeiro século, só de 3 a 10% da população era letrado, né? Que sabia ler e escrever. Então, a maioria, para saber a palavra de Deus, tinha que ir à sinagoga para poder ouvir a palavra. E até as orações dos judeus começavam assim, ouve, ó Israel, né? O Senhor teu Deus, né? Então, basicamente ele está falando, você e seus irmãos já ouviram quantas vezes para ouvir? E eles precisam ouvir a Moisés e os profetas, eles precisam ouvir a palavra. Então, aí a gente vê mais uma vez que o rico não estava acostumado a ouvir não, então ele inicia o terceiro diálogo, né? E ele fala, não, pai Abraão, né? Ele tenta corrigir, ele fala, você está errado, né? Então, se Lázaro tivesse ressuscitado da morte, ia lá, eles iam ouvir alguém que falasse, ressuscitasse e falasse com ele. Mas, de novo, a gente viu que não adiantava. No João capítulo 11, havia um outro Lázaro que ressuscitou, não foi? Mas quando em João 11 Lázaro ressuscitou, mas o que os fariseus pensavam? Eles queriam matá-lo mais ainda. Aquilo aí deu mais raiva ainda. Não foi uma coisa... Ressuscitou alguém da morte. Mas mesmo assim, eles não buscavam a Deus para arrependimento. Então, a gente vê, basicamente, o ponto da parábola não é o que temos, não é a fato da inversão de papéis ou de situação, é como respondemos aquilo que a gente tem. Riqueza ou dor. O rico foi egoísta e insensível. O pobre respondeu com paciência e suposto perdão. Ele fez amigos até dos cães. Mas, de fato, Lázaro foi o que Deus ajudava. O rico, no fim, desejava ser o que Deus ajudava, mas era tarde demais. O arrependimento precisa acontecer enquanto a gente está vivo, né? Hoje é o dia da salvação. Nós precisamos sempre lembrar disso. Nosso amor a Deus e ao próximo é o que Deus vê, né? E é o que ele cobra no final. Ser descendente de Abraão não era suficiente. Como Lucas 3:8 fala, não digam, né, que eu sou filho de Abraão, porque Deus pode levantar filhos de Abraão dessas pedras. Deus ama pobres. Cada um tem nome para ele. Então, a gente vê, hoje em dia, tem a teologia da prosperidade, que diz basicamente a riqueza é igual à bênção. Mas essa história joga totalmente fora esse conceito. Tem outros que pensam que se você está sofrendo é porque você pecou. E isso também é rejeitado totalmente por esta parábola. Cuidado com as riquezas. Há potencial de corrupção, há potencial delas virarem seu mestre. Por exemplo, aqui, como a gente já mencionou, em uma pandemia, quando a gente passa tanto tempo em casa, o conforto pode virar nosso mestre. A gente realmente está olhando para Deus, o que
Ele quer que a gente faça com o que Ele está nos dando. Nossa missão não tem que ser longe. Para aquele homem rico, estava no portão dele, a missão dele. A gente pode pensar assim, olha ao nosso redor, mesmo na pandemia, mesmo estando saindo pouco, se a gente estiver orando, se a gente estiver com o nosso coração para Ele, Ele vai nos usar para fazer grandes coisas e a gente vai ver Deus nos abençoando, nos ajudando toda hora. Então, bem, basicamente é isso. O chamado é para buscar arrependimento baseado nas Escrituras. Ele fala 2 vezes, não. Se eles precisam ouvir Moisés e os profetas, não, a gente precisa ver, essa é a base. Para a gente ver o que Deus deseja de nossas vidas, entra nas Escrituras, busca as Escrituras. Eu estou tão feliz de cada um de vocês que está buscando, usando essa hora da sua noite para buscar, aprender mais sobre as parábolas. E eu espero que isso realmente te leve a questionar a sua vida, suas ações, para que você também mude qualquer coisa que precise mudar para agradar a Deus, para poder ter um impacto maior nos nossos irmãos e ganhar mais almas para Deus. Então, aí ao final de nosso tempo hoje, a gente tem o rico e insensato e o homem rico e Lázaro, e aí na semana que vem a gente tem mais 2 parábolas, e eu esqueci de incluí-las na minha lista hoje. Eram 2 ou 3 parábolas sobre mulheres. Sérgio, eu vou mandar um e-mail para você, os trechos, e talvez você possa, eu não sei se você tem o número das pessoas, mas talvez a gente possa passar os trechos para assistir. Eu deixei lá em cima na minha escrivaninha. Então é isso. Se alguém quiser fazer um comentário ou fazer uma pergunta. Oi, James. Oi. É Claudinei. Oi, Claudinei. Tudo bem? Tudo bem. Muitas vezes a gente ouve, né, que, pelo menos de outras pessoas, sobre essa questão dessa parábola do rico e o Lázaro, né, que sempre fica nessa... Já ouvi, né, que isso não é uma parábola, é como se fosse algo real. Não sei se Tem gente que realmente pensa que isso é uma história, quer dizer, é uma história verídica. Isso. E pode ser, é só que a gente não tem como comprovar isso, né? Então, não tem como entrevistar Lázaro, não tem como entrevistar o homem rico. Então, de qualquer jeito, é uma história. Mas tudo indica que Jesus está contando algo, mesmo assim, pela estrutura, ele está contando algo bem desenvolvido, né? A maneira que ele desenvolveu, o ponto da coisa, ele está tentando mostrar uma ideia, um princípio para nos chamar a atenção. Então, eu acredito que é uma parábola, mas realmente tem muita gente que pensa que não é. Uma das razões é porque ele deu nome para o mendigo, que é Lázaro, e nenhuma outra parábola tem o nome de pessoas. No filho pródigo, no dono da vinha, nenhum tem nome. Essa é a única parábola que tem o nome de alguém, mas este nome tem significado em si, porque tem a ver com o significado da história. Se você confiar em Deus, Ele vai cuidar de você, mesmo que você tenha sofrimento nesta vida. Não sei se isso te ajuda, mas para mim não importa se era uma história verídica ou uma parábola. Os princípios, as lições são aquelas que Jesus tirou, né, dessa história. Sim, obrigado, James. James. Oi, João. João Batista. Obrigado, James. Muito bom. Deus sempre te usando aí
maneira extraordinária. Amém. James, há quem diga que essa passagem do rico e o Lázaro tem ligação com a passagem do amigo de Jesus, o Lázaro, que foi ressuscitado. Tem alguma base? Eu já vi várias fontes, não consigo ver. Não mas tem alguma coisa? nem aqui nem lá faz uma ligação. A única questão é que os dois têm o nome Lázaro, né? Mas Lázaro sendo o irmão de Maria e Marta, porque eles tinham casa, eles serviam, eles eram pessoas conhecidas. Não parece, bem, aliás, que Lázaro era um amigo de Jesus, então não parece que ele é um homem tipo cheio de feridas, que não tinha nem como você andar até o portão, que ele era carregado lá. Para mim não tem nenhuma indicação que aquele Lázaro que Jesus ressuscitou tem a ver com este Lázaro aqui que era cheio de feridas. Obrigado, James. Nada. Mais alguém? James, eu queria aproveitar e te perguntar. Realmente, eu acho que você tocou em pontos que mostram uma visão, de fato, muito clara da atitude, do comportamento, de como a gente deve encarar o que Deus nos coloca, né? Então, acho que isso é o principal do que você falou. Mas só mais por curiosidade, essa questão do rico e do Lázaro, ainda que não seja, ou talvez alguns defendam que não seja uma parábola, esses conceitos que ele usa de Hades, de separação, de não poder passar de um lado para o outro, você acredita que, ainda que seja uma parábola, esses conceitos continuam sendo aplicáveis de uma forma direta, não só uma alusão, não só uma comparação, como a gente vê em alguns casos de parábola? A gente vê o conceito de Hades é a terra do nunca, né? A terra da morte e tudo mais. Então, e tudo indica que há duas partes, que é a parte onde as pessoas vão para descansar, que tipo Jesus chamou lá no dia da crucificação, ele falou pro que estava sendo crucificado com ele, o ladrão, que hoje ele estaria com ele no paraíso. Então, o paraíso, na verdade, não seria o céu, seria esse compartimento de Hades para descansar os que vão ser salvos, mas que estão descansando até Jesus voltar. E aí tem o segundo compartimento de Hades, que é a parte de sofrimento, que eles também estão aguardando o final. Mas é porque há várias ideias do final dos tempos e sobre sofrimento eterno, ou se é queimar de uma vez. Tem várias ideias sobre isso, né? Mas basicamente os termos que Jesus está usando tem tudo a ver com a ideia judaica daquela época sobre o mundo dos mortos e como é dividido entre duas partes. É isso que você estava perguntando? Yeah. Obrigado, isso mesmo, James. Muito obrigado. Amém. James, eu queria te agradecer. Desculpa, vai lá, Gugel. Não é uma pergunta não, mas te agradecer. Eu gosto muito dessa passagem de Eclesiastes que você usou. Eu geralmente uso essa passagem para falar o quanto Deus quer que a gente seja feliz, né? E hoje você deu a segunda parte, né? Que geralmente eu não falo. E nem tinha notado, na verdade, porque geralmente eu uso essa passagem mais para falar,
a gente precisa curtir a vida. Deus quer que a gente curta a vida também. A vida cristã não é uma vida chata. E eu acredito, Ale, que realmente é assim, que Deus não está querendo que a gente tenha uma vida chata, de sofrimento, tudo isso. Às vezes a gente passa por essas coisas. Por exemplo, o pregador falou, coma, beba e se alegre-se. E eu acho que todos nós devemos ter oportunidades de, sei lá, passar um fim de semana com nossa família, ou sair para comer alguma coisa gostosa que Deus fez para a gente curtir. Então, eu não acho que ele está falando que todo mundo tem que ser mão fechada e viver como Francisco de Assis e não ter nada na vida, só depender de tudo que as pessoas dão. Não é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo sobre as atitudes da gente. A gente pode ter muita coisa ou não ter muita coisa, mas a gente precisa pensar e usar aquilo que nós temos para a glória dele. E se a gente, as atitudes que a gente vê hoje é que os 2 homens que foram condenados, eles mostram uma atitude de independência, de egoísmo, de orgulho, e eles não são aprovados por Jesus. Mas os que foram aprovados são homens de gratidão, de humildade, de disposição, de senso de missão. E eu acredito que se Deus nos abençoa com muita coisa, seja grato e use aquilo para abençoar outras pessoas. Não que você não possa ficar com um pouco disso para você também, mas Deus quer que a gente use. Por que ele nos abençoou se é só para nós? Deus não pensa assim. É aquilo tipo, no final de Mateus 5, ele fala que ele faz o sol nascer sobre os bons e os maus, ele faz chover sobre os bons e os maus também. Mas a gente vê, puxa, Deus é generoso, ele vai dar. E se a gente tem essa mesma atitude, tem a outra parábola, né, sobre o homem que foi perdoado e eu não lembro os valores, mas $500 e foi perdoado. Ele vai lá e ele foi lá e mandou 50 centavos do coitado amigo, né? Então, ele está dizendo, puxa, se você recebeu perdão, por que você não vai passar para frente? Por que você vai ser tão mão fechada com aquilo que Deus te dá? Então, eu acho que é isso que Deus está nos falando, é que nós precisamos ser pessoas generosas como Ele é, e aproveitar aquilo que Ele dá para nós também. Eu e a Kelly, nós nos sentimos super gratos porque Deus tem cuidado de nós, mas a gente quer ser muito generoso ao mesmo tempo. A gente dá para a igreja, a gente dá para oferta especial, a gente dá para roupa, a gente dá para pessoas individuais. Por quê? Porque eu não estou falando isso para ninguém pensar bem de mim, eu estou dizendo que a gente tem essa motivação porque a gente sabe, Deus nos abençoou, então é para ser generoso também. E eu acho que essa é a atitude que Deus abençoa, acima de tudo, é de generosidade, de passar para frente, não é de egoísmo. Não que a gente não possa planejar para o futuro, que a gente possa planejar a aposentadoria. Eu não estou falando contra essas coisas, mas de ser generoso com aquilo que Ele nos deu para abençoar as pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Faz sentido? Perfeito. Muito obrigado. Amém. Ei, James. Oi, Pedro. Essa questão do dinheiro, né, é uma questão bem complicada, né? Porque a sociedade, ela valoriza aquele que tem, né? Quem não tem nada, não vale nada. Então, a gente é cristão, é discípulo. Tem muitos provérbios sobre isso também. Eu tenho lido muitos provérbios recentemente e tem... O rico acha que seu dinheiro é a segurança dele e o pobre
se ele não tem dinheiro, nem o parente quer falar com ele, né? Então, É verdade. é verdade. Então, a realidade de nosso mundo é que quem tem dinheiro tem muitos amigos e quem não tem, ninguém quer estar perto porque tem medo Fica de... meio à margem, né? Fica meio à margem. Mas ainda bem que a gente tem esses ensinamentos de Cristo, né? Essa parábola mesmo, né? E também eu me baseio muito em Paulo, que ele fala, eu aprendi a viver tendo fartura, como passando necessidade em tudo, porque o nosso foco mesmo é a salvação da nossa alma, né? A Exatamente. gente sabe que vamos passar, o corpo vai para o pó. Agora, o nosso espírito, Cristo fala que só tem dois caminhos, né? Ou é o céu ou é o inferno. Então, a gente vai ter que escolher, né? Eu vi uma pregação no rádio, um pastor, ele disse, o dinheiro está no nosso bolso, não no nosso coração. Porque se estiver no nosso coração, nós não vamos abrir mão de nada. Nessa pandemia mesmo, tem irmãos aí que estão precisando, pelo menos uma cesta básica. Então, se a gente fechar o coração, Deus aí também vai Exatamente. cobrar de nós. Mas obrigado. Sempre vai ter muitas necessidades, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que, às vezes, tem esse negócio de fadiga da compaixão, que é basicamente a gente se dá muito e a gente fica cansado e a gente não quer nem ver mais um pobre na nossa frente, a gente não quer ver um parente com problema e de fato isso existe na gente. A gente também é humano, a gente cansa, né? Mas eu acho que o que ele trata é o coração da gente, se a gente deseja, mas a gente não precisa pôr nas nossas costas todos os problemas que estão por aí. Deus nos põe em algumas situações para a gente dar e ajudar, mas ele não pede, nem ele salvou todos, ele não sarou todos os leprosos, ele não resolveu todas as questões. Se alguém tivesse poder para isso, era ele não fez. Mas eu acho que ele, vendo a situação, ele tinha compaixão e fazia o que ele podia. Eu acho que esse é o coração nosso. A gente procura dar e servir, mas sem ter aquele peso que a gente tem que cuidar e resolver a questão e o problema de todo mundo. Porque sempre vai ter pobreza nesse mundo. Mas a gente pode fazer a nossa parte e orar e ser justo. João, você ainda ia fazer uma pergunta? Sim, eu só queria ver. Deixa a Yara primeiro. Vai lá, Yara, por favor. James. Oi. Sobre o que você falou sobre acúmulo de dinheiro e uma vida mais simples e servir aos outros com justiça. Você disse da sua vida e eu acredito, eu sei. E eu sou testemunha viva da minha mãe, o quanto ela foi justa e firme nas ofertas, na ajuda, em ajudar pessoas e tudo, e nunca faltou nada. A escola do meu irmão não sobe além da pensão dele, porque a minha mãe orou e sempre acreditou que Deus cuidaria de tudo. Então é verdade. E eu fico muito grata de ouvir a sua aula e poder compartilhar isso. Muito bem. Obrigada, eu administro bem, né? Não entendi. De ferro, né? Exatamente. Tô brincando. Quem que está falando? Não estou vendo. Não estou vendo. Sou eu, Yara. Eu tô sem foto. É isso aí, gente. A aula foi excelente. Obrigado. João, e esse pode ser o último, eu acho. Não, James, é só uma dúvida aqui que eu tenho sobre a questão do Hades.
Não, do paraíso, né? O paraíso, que muitos falam que é o terceiro céu, né? O paraíso é o terceiro céu. Que a experiência que o apóstolo Paulo teve lá em 2 Coríntios 12, né? Que ele teve essa visão, essa revelação, e isso, nos seus estudos, é comprovado que o paraíso é o terceiro céu, que o apóstolo Paulo fala lá. Eu, pessoalmente, eu não vou fazer nenhuma afirmação, porque, como você falou, há muitas teorias e as escrituras em si não são claras, assim, para dizer, são 7, são 3, isso é igual àquilo. Então, há muitas teorias e essa é uma que é possível, né? Mas eu, pessoalmente, eu acho que essa é uma das questões que vai ficar em dúvida para mim até Deus se revelar como ele foi levado para o terceiro céu e como foi isso. Ele não fala, eu só sei que eu acredito que foi porque ele falou, mas eu não entendo como tudo isso funciona. Amém, James. Isso é bom porque nos motiva a gente ir para o céu para saber, porque se não for para o céu, nunca vamos saber, né? Terceiro ou sétimo, qualquer. Desde que Deus esteja lá, eu quero estar lá. Amém. James, eu tenho um comentário para fazer. É interessante porque essa aqui é a sua 4ª aula, né? E mais eu penso como Deus nos treina através das escrituras, né? Ele vai ensinando a gente como viver uma vida santa, né? Porque assim, a Bíblia ensina como você lida com dinheiro, quando pessoas te machucam, como você perdoa, como você... Então, assim, é tão específico, né? Através dos ensinamentos de Jesus e do resto da palavra, como Deus está sempre ensinando a gente como a gente precisa viver como povo santo, né? Então, eu acho que me dá muita segurança isso, né? Saber que eu posso ser treinada todo dia, né? Eu aprendo todo dia como responder a essa vida, né? A esse mundo, as situações que acontecem na nossa vida, que a gente não está, assim, como fala? Por exemplo, a gente está no meio dessa crise toda que está acontecendo, mas a gente não está destituído. A gente tem ferramentas para como saber lidar com isso, como responder de maneira espiritual, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais me fez pensar, puxa, como Deus dá ferramentas para a gente lidar com a vida que a gente vive, né? Que a gente não está sem recurso, né? Então, eu queria falar isso e te agradecer. Muito obrigada. Amém. Muito bem. Amém. Muito bom, Kelly. Ok, Sérgio, eu não sei se tem mais alguma coisa, ou Bruno? Alguma direção? Não, James, acho que está excelente. Acho que o pessoal fez as perguntas. Eu acho que foi isso. Mas realmente, James, muito obrigado. Eu acho que cada aula a gente aprende algo novo e às vezes uma visão de algo que a gente já leu tantas vezes e você tem trazido uma luz que nos esclarece, que nos ajuda a realmente ver de outros pontos de vista, mas principalmente me ajuda muito a ver como você enxerga Deus e como você retrata isso para nós de uma forma tão viva, tão apaixonante, tão intenso, que eu acho que isso é muito especial. Eu senti isso na última aula, nessa também, vendo realmente seu entendimento de quem é Deus, dos atributos dele. Acho que isso tem nos ajudado muito, nos enriquecido muito nessas aulas. Então, mais uma vez, queria te agradecer de todo o coração, dizer que eu estou bem animado com essas aulas e esperando aí
a próxima, para a gente aprender mais coisas. Muito obrigado mesmo, James. Amém. Só comentando sobre isso, se vocês tiverem mais paixão por Deus por causa dessas classes, assim, eu vou ficar pulando de alegria, porque, na verdade, gente, cristianismo não é uma lista de regras. Basicamente isso, é amar a Deus com todo o teu coração, e se a gente não conhece a Deus, a gente não vai amá-lo de todo o nosso coração. A gente ama Ele, ama o nosso próximo, Deus vai ser tão feliz, Ele vai se alegrar com a nossa vida, mas é isso, a gente tem que se enraizar nesse fato do Deus que nós seguimos, né, que nós servimos, que é tão poderoso, tão sábio, tão eterno, tão bondoso, e por causa disso, nós nos sentimos tão gratos e boca abertas que a gente só sai para influenciar e ajudar quem estiver na nossa frente para ser uma ferramenta que Deus vai usar. Então, eu espero mesmo que nós sejamos assim em nossas vidas, né? E Jesus queria isso, por isso que ele contava essas histórias. As pessoas vinham com cada uma de suas questões, eu quero isso, eu quero aquilo, e Jesus estava dizendo, bem, peraí, como que é Deus? O que ele pensa sobre isso, né? Então, eu acho que quando a gente para pensar em Deus, a gente muda os nossos conceitos, a gente erra menos, né? O James, e como você não conseguiu dar conta de todas as parábolas e nem vai conseguir porque são muitas, tem o mês de setembro aí, James, você pode aproveitá-lo para continuar nos inspirando com elas. Tá certo. Isso mesmo, Bruno. Bom, James, já fica o convite para a próxima. Quando você quiser, você vê que a receptividade é grande. Mas muito obrigado mais uma vez. Realmente desejar uma ótima noite a todos e uma boa semana. E muito obrigado, James. Amém. Tchau para todo mundo. Para vocês também. Tchau.